A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 32ª semana do Tempo Comum, 14 de novembro de 2025. Oremos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda a adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Expande-se sempre mais nossa ação evangelizadora, graças ao like que você deixa no nosso vídeo, ao compartilhamento que faz, aos comentários que prefere escrever no chat do nosso canal, como também ativar o sininho para receber novos vídeos e tornar-se membro do nosso canal. Assim, você evangeliza conosco e te agradecemos. Somos um só em Cristo Jesus. A liturgia da palavra de hoje tem, na primeira leitura, o texto do livro da Sabedoria, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. O salmo responsorial será o salmo 18a, com duas estrofes, tendo entre elas o refrão: os céus proclamam a glória do Senhor. E o evangelho será o de Lucas, no capítulo 17, versículos 26 a 37. O livro da Sabedoria, no capítulo 13, tem uma advertência forte a quem confunde as criaturas com o Criador, ou supervaloriza umas e despreza o outro. Sempre foi uma tentação da humanidade fazer o caminho às avessas. As criaturas, a obra criada, deveria valer para nós de meio e não fim em si mesmo, para conhecermos a Deus que criou tudo para nós. O autor do livro da Sabedoria, então, denuncia que são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, que, partindo dos bens visíveis, não são capazes de conhecer aquele que os criou. E, portanto, pela consideração das obras, não chegaram a conhecer o artífice destas obras, a Deus. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, os elementos naturais, o fogo, o vento, o ar, o giro das estrelas, a água impetuosa, a luz do dia. Ficaram encantados pela beleza da criatura, desconhecendo aquele que as criou, o autor desta beleza. Se ficaram maravilhados com o poder da natureza e sua atividade, como é que não conseguiram compreender a fonte dela? De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Olha que constatação faz o autor do livro da Sabedoria. Por analogia, a criatura indica o seu Criador. Portanto, vivendo entre as obras do Senhor, deveriam procurar o Senhor, mas ao invés deixam-se seduzir pela aparência, porque é sempre belo tudo aquilo que temos, que Deus nos deu, e fica a pergunta final: se eles chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo e seus mistérios, como é que não encontraram mais facilmente ainda o seu Senhor? O autor da Sabedoria fica perplexo com esta incapacidade, porque a natureza deveria apontar o caminho do encontro com o Senhor que a criou. Mas não é assim. De fato,
em tempos de revisão climática, de transição energética, de tudo aquilo que os esforços da COP30 agora deveriam alcançar para melhorar as condições de vida no planeta, parece que se esgotam em si mesmas. Tomara que as igrejas, que são parceiras das nações nestas discussões tão felizes, tão maduras em Belém do Pará, sirvam para colaborarem na iluminação das mentes, na oferta de espaços de reflexão, de louvor, de oração, de silêncio, de contemplação, de encontro, que soma com a inteligência, inclusive a inteligência artificial, com que está se desenvolvendo um encontro desta magnitude em Belém, o encontro da ONU, das nações que se preocupam com o planeta. Os céus, diz o salmista hoje, proclamam a glória do Senhor, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O som da voz do Senhor, dos seus discursos, ressoa e se espalha em toda a terra. E a voz do Senhor chega aos confins do universo. É possível, então, conhecer o Senhor, sim, e esta é a nossa tarefa, o nosso papel. No Evangelho, Jesus então fala dos dias. Por 7 vezes tem a referência a este evento, o dia 6 vezes e a noite 1 vez. Lucas diz que Jesus fala aos seus discípulos que, como aconteceu nos dias de Noé e de Ló, vai acontecer no dia do Filho do Homem, ou seja, Jesus se refere à sua volta. Nos tempos de Noé e de Ló, se comia, se bebia, casavam-se e se davam em casamento, como também compravam, vendiam, plantavam e construíam até que Noé entrasse na arca ou que chegasse então o dia em que Ló saiu de Sodoma e Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade e fez morrer a todos eles. Esta é a conclusão deste término de uma realidade para a esperança de uma nova situação e natureza que brotou do dilúvio e da destruição de Sodoma. Qual é a esperança? A esperança é Jesus Cristo. A nova realidade, a nova criação, o homem novo, a nova humanidade brota dos dias do Filho do Homem, do dia em que o Filho do Homem for revelado. E aí Lucas coloca na boca de Jesus palavras enigmáticas, para chegar inclusive a uma noite. Até ali já são 6 vezes que se repete a palavra dia, mas agora vai chegar a noite. A noite está dentro do dia, e a noite é a vanguarda de um novo dia, Então vamos ver que dia é esse. No dia em que o Filho do Homem voltar, então é preciso ficar atento, porque quem procura salvar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder pelo bem dos outros, este vai conservá-la, vai salvá-la. Jesus fala então de uma noite tremenda. Nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres moendo juntas, uma tomada, a outra deixada, 2 homens no campo, um levado e o outro deixado. Esta divisão entre pessoas nesta noite são todas palavras simbólicas, apocalípticas, próprias de um estilo literário de chamada de atenção a todos. Significa que tem que chegar um momento da vida em que haverá uma mudança, uma conversão, um juízo. É o dia, é a noite em que o Senhor voltará
surpreendentemente. E os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, onde acontecerá isto? E Jesus, que responde: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Ou seja, tu estás vivo ou tu estás morto. Tua vida produz futuro ou se esgota em si mesma. A quem tu adoras, o Criador ou a criatura? A quem tu serves? A ti mesmo, morto, ou aos outros, vivo? Qual é o dia em que isso vai acontecer? É hoje. É hoje. A conversão tem que ser feita hoje. Não procrastinar, não adiar. Não deixar para depois o que se deve fazer agora, porque pode ser tarde demais. 6 dias de advertência e a noite do 7º, a noite da Páscoa, a noite da virada. Não está na hora de dar uma virada de chave na vida da gente? Olhe para si. Já estamos a 14 de novembro. Daqui a pouco chega o Advento e o Natal. Estamos terminando a 32ª semana e vamos para a penúltima semana do tempo comum, portanto a penúltima semana do ano litúrgico, que está chegando ao fim. É tempo de grito do Senhor em nossa vida para a nossa conversão. A todos, ótima sexta-feira. A graça da penitência nos reaproxime do Senhor e nos dê uma vida feliz, cheia de frutos e de esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.